Este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre questões que envolvem o meio ambiente de Cubatão. Embora já seja um assunto que nós já abordamos, mas é um tema que há ainda muita coisa a ser discutido, muita coisa ainda a ser conhecido a respeito desta questão tão importante para a nossa cidade, que foi a questão ambiental. Recentemente eu estive visitando um trecho do mangue aqui da cidade, num passeio promovido lá pelo Daniel da Náutica da ilha. Fomos conhecer alguns ninhais de guará vermelho, este pássaro que acabou virando símbolo da recuperação ambiental de Cubatão na década de 90, quando foi realizado a Eco 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, e Cubatão naquele momento já com o seu programa de recuperação ambiental bastante desenvolvido. Esse pássaro acabou sendo o símbolo de nossa recuperação ambiental. Guará vermelho, ou Ibis escarlate, ou como nome científico, Eudocimus ruber, é um pássaro que já estava em processo de extinção e que, por conta das melhores condições que haviam naquele momento e que perdura até os dias de hoje nos mangues, acabaram se fixando aqui. Hoje, inclusive, como citamos agora, há uma quantidade bastante expressiva de ninhos que estão sendo aí, que estão espalhados aí por alguns pontos do mangue, não só do município de Cubatão, como os mangues da região, o que demonstra que esse processo de recuperação ainda perdura até os dias de hoje. Como nós sabemos, a cidade viveu, a partir de sua industrialização na década de 50, momentos bastante complexos e de uma questão de saúde e ambiental, além de social, muito complicada a partir desse período. A instalação da indústria na cidade veio de uma maneira completamente sem planejamento. A instalação da refinaria Presidente Bernardes e em seguida a COSIPA, a Companhia Siderúrgica Paulista, e de todas as outras empresas do polo petroquímico, do cimento, do fertilizante, foram implantados no município sem qualquer planejamento do ponto de vista social. A consequência, como todos nós conhecemos, foi a vinda de milhares de pessoas de diversos estados brasileiros, sobretudo do Nordeste, e aqui fixaram residência e construíram a cidade, construíram as riquezas que nós temos. Essas pessoas, embora tivessem promovido todo esse desenvolvimento, acabaram ficando relegados às periferias da cidade, às favelas. Nós temos nesse período, que compreende as décadas de 50 até a década de 80, a formação das principais favelas da cidade. E aliado a isso, o problema da poluição, dos lixões químicos, enfim, de uma série de problemas que impactaram o município de uma maneira muito forte, que levou inclusive a uma imagem bastante negativa que as pessoas tinham da própria cidade. Paralelo a toda essa questão de saúde e de pobreza, essa questão de identidade realmente do município ficou bastante prejudicada por conta de toda essa problemática. No próximo bloco nós vamos continuar falando um pouquinho mais deste assunto, utilizando o livro da historiadora Selma do Carmo,
que retrata com bastante realismo o problema que envolve o município de Cubatão com sua industrialização. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando um pouquinho sobre a questão ambiental de Cubatão. Eu iniciei o programa falando sobre os novos ninhais do guará vermelho que nós observamos recentemente aqui nos mangues da região e a relação desse pássaro com a recuperação ambiental da cidade de Cubatão a partir do final da década de 80, quando houve investimentos na questão, na resolução dos problemas voltados aí à poluição, aos lixões químicos e toda essa dramática história que nós vivemos. Citei o livro da historiadora Selma com relação à imagem que a cidade tinha, imagem muito negativa por conta desta realidade. O livro cita, então, a questão do preconceito e a própria poluição. Num determinado trecho do livro, a autora destaca que a população de Cubatão só se deu conta de que morava em uma cidade altamente poluída por meio da televisão. As pessoas achavam que as denúncias eram um exagero, pois não sentiam o efeito da poluição em seu organismo. Somente o cheiro ocasional de produtos químicos durante a noite e apenas em alguns bairros. A cidade foi invadida por pesquisadores, jornalistas, juristas, ambientalistas e profissionais das mais diversas áreas em busca de dados sobre as questões ambientais tão preocupantes. O fato é que a maioria da população acreditava que a poluição ficava somente na região do distrito industrial, afetando principalmente os bairros de Vila Parise, Jardim São Marcos, localizados em meios às indústrias, e havia até um preconceito em relação a esses moradores. As pessoas que moravam no centro de Cubatão ou outros bairros mais distantes afirmavam que Cubatão não era a Vila Parise. Da mesma forma, cidades vizinhas como Santos, São Vicente e outros municípios vizinhos estavam convencidos de que a poluição não atravessava os limites de seus municípios. O que foi um grande engano, porque nós sabemos que os lixões químicos, por exemplo, ocupavam áreas até o município de Itanhaém. São diversos casos de lixões químicos localizados não somente em Cubatão, mas em São Vicente, Praia Grande, até em Itanhaém. E a fumaça das indústrias, elas não ficavam restritas à região que compreende a cidade, invadia também os outros municípios. O fato é que a imagem da cidade ficou prejudicada por estar aqui o complexo industrial. Existiam pessoas, por exemplo, que não se identificavam como cubatense. Quando viajavam, quando estavam fora do município, diziam que eram de Santos, ou de São Vicente, ou do Guarujá, mas não se assumiam enquanto cubatenses. Isso passou a mudar de forma significativa a partir desse controle da poluição do final da década de 80, início da década de 90, quando houve uma massiva campanha para que essa imagem fosse mudada. Nós começamos o programa falando sobre o guará vermelho, que foi um dos elementos utilizados naquele momento para a recuperação dessa imagem. O guará vermelho, de fato, foi
importante nesse processo de recuperação da imagem de Cubatão, porque demonstrou que a vida marinha, a vida do mangue, estava sendo renovada com todos não somente com o guará, mas toda a fauna que passou a ser mais observada nos nossos mangues. E em função disso, houve sim uma melhora na imagem do município de Cubatão enquanto cidade industrial. Hoje nós vivemos numa cidade que, embora haja a presença de muitas indústrias, nós percebemos uma melhora significativa na qualidade do ar, na qualidade do solo, e hoje um pouco mais até por uma questão que eu diria negativa, uma vez que a poluição não está sendo tão lançada, considerando inclusive o fechamento de algumas empresas. Além de todo o investimento que as empresas tiveram que fazer a partir desse período, há também o problema da retração industrial com o fechamento da Usiminas, por exemplo, e das empresas que fabricavam cimento na cidade. Isso provocou, sim, uma melhora na qualidade do ar, mas, por outro lado, também nós temos aí o problema do desemprego, que ainda é muito forte. Então, esses são alguns dos problemas de nossa cidade que nós trazemos hoje para reflexão e que a gente espera que as pessoas tenham essa história sempre em mente. Conhecer a cidade, conhecer a história do município nos ajuda a planejá-la melhor. Por hoje é só, ficamos por aqui e no próximo programa traremos um pouco mais de nossa história da cidade, do nosso município. Até breve.